Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Fala, galerinha! Estamos de volta aí, mais uma aulinha de física nessa sexta-feira chuvosa aqui do Rio de Janeiro. Essa aula tá gravada, né? Porque está caindo aqui uma forte chuva. Na verdade, estamos esperando aí uma chuva pior ainda, não é mesmo, diretor? O nosso prefeito aí, né, pediu para que a gente ficasse em alerta. E como você sabe que a aula acontece num horário muito tarde, né? A gente achou mais prudente gravar essa aula antes, né? Porque pode acontecer, por exemplo, uma chuva muito forte, ter queda de energia, né? E aí você talvez ficasse sem a aula, né? E eu, por exemplo, ilhado aqui. Então, a gente está aqui mais cedo gravando essa aula para que você não fique sem esse conteúdo, tá legal? Tudo bem, não é ao vivo, né? Mas semana que vem estarei aqui já, então fica tranquilo, vai estar tudo certo, tá todo mundo bem aqui, graças a Deus, né? Vai todo mundo para as suas casas e vai ficar todo mundo em segurança, tá certo? É isso. Hoje vamos falar sobre vetores, cara, um assunto muito importante que na verdade, essa parte aqui da matéria, ela é uma parte de matemática, né? É porque os próprios matemáticos não falam isso com vocês, acredito eu, né? Vetores passou a ser um assunto que os professores de física que dão, né? Mas vetor é um ente matemático, né? E só que a gente precisa muito desse conteúdo aqui na física. A gente precisa muito que você entenda o que é um vetor e consiga trabalhar com vetores. Então, apesar de ser um ente matemático, ele tem uma aplicação muito mais na física, né? Então, por isso que acabou sendo um conteúdo nosso. Então, imagine o seguinte, é como se a gente estivesse agora abrindo um parênteses aqui na física para eu te ensinar uma ferramenta matemática. Essa ferramenta matemática vai ser muito importante aqui na física, tá legal? Então, vetor é um ente matemático. Se você achar muito difícil, reclama depois com o Viug e com o Glaucio, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Tudo que você estuda aqui na física, né, que estuda aqui comigo, tanto na física 1 quanto na física 2, todas essas grandezas que você consegue atribuir um valor e atribuir uma unidade, a gente chama isso de grandeza física, né? Então, por exemplo, a massa, que você mede a massa e atribui uma unidade, quilograma, né? Deslocamento, velocidade, aceleração, força, tempo, temperatura, energia, pressão, volume, trabalho, enfim. Todas essas grandezas físicas, tá? Elas serão divididas em dois grandes grupos. Então, aqui no ensino médio, tudo que a gente estudar ou vai ser escalar, uma grandeza escalar, ou vai ser uma grandeza vetorial, tá? Então vem comigo aqui para a gente começar a dividir isso. Então, ó, deixa eu colocar aqui a minha mídia, né? Prof. Arthur Neto, se você ainda não segue o professor, fique à vontade, vai lá, manda uma mensagem, críticas, elogios, sugestões, dúvidas, né? Fique à vontade para a gente bater um papo lá. Bom,
Então tudo na física vai ser dividido aí, ó, em grandezas escalares, tá? E grandezas vetoriais. Então aqui no ensino médio você vai ver esses dois tipos aí de grandezas físicas. Tá bom? E aí, olha só, qual é a grande diferença aí de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial, além do valor, que a gente vai chamar de módulo, tá? É aquela grandeza que também possui direção e sentido. No caso da grandeza escalar, você só tem o valor. Não possui direção e sentido. Vamos ver exemplos? Aqui, ó. Vou te dar alguns exemplos. Exemplo de grandeza escalar. Tempo. Tempo não tem direção e sentido. Não existe, né? 2 horas na horizontal, 2 horas na vertical, 2 horas inclinado. 2 horas é 2 horas, ponto. É uma grandeza física que só tem o valor 2 horas, né? E esse valor já é a informação completa. Não está faltando nada. Diferente, por exemplo, ó, de força. Força é uma grandeza vetorial, né? Porque se eu disser para você que eu fiz uma força de 50 newtons numa caixa, 50 newtons é o valor. É o que a gente vai chamar de módulo. É o módulo da força, 50 newtons. Mas eu ainda não dei a informação completa. Porque você precisa saber a direção e o sentido. Então eu fiz 50 newtons na vertical, é a direção. Ou na horizontal. Ou inclinado de 30 graus com a horizontal, isso é direção. E o sentido? Na vertical para cima ou na vertical para baixo. Na horizontal para a direita ou na horizontal para a esquerda. Certo? Então direção é vertical, horizontal. Sentido é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Certo? Então além da direção você tem que dar o sentido. Aí você vai ter a informação completa. Né? Outro exemplo de grandeza vetorial. Deslocamento. Ora, ó pessoal, tô aqui. Eu agora vou me deslocar 1 metro. Para onde eu vou? Não sei, né? Porque 1 metro é o valor, é o módulo. Mas para eu ter a informação completa dessa grandeza, que é o deslocamento, eu preciso da direção e do sentido. Ah, eu vou me deslocar 1 metro para lá. Nessa direção, nesse sentido. Aí beleza, aí tu sabe que eu vou para lá. Tá certo? Vou me deslocar 1 metro na vertical para cima. Aí beleza, aí tu sabe que eu vou subir 1 metro. Então, força, deslocamento, aceleração, velocidade, ó, são exemplos de grandezas vetoriais. Precisam de uma direção e de um sentido. Escalar, ó, tempo, temperatura, né? Concorda? Temperatura só tem um valor, pô. Estou com febre, estou com 39 graus. Ponto, acabou. 39 graus Celsius. Não tem direção e sentido. Não tem 39 graus Celsius na horizontal ou na vertical. Né? Energia, massa, volume, densidade, certo? Isso aí são grandezas escalares. Tem várias. Então, enfim, todas na física é só você ir parando e pensando, caramba, tem como eu dar uma direção e sentido para aquela grandeza? Se não fizer nenhum sentido, né? Se não tem cabimento ter uma direção e um sentido, é uma grandeza escalar. Tá? E o que necessita, grandeza vetorial. Beleza. Aí, visto isso, então você já sabe que algumas grandezas físicas são grandezas vetoriais. Beleza. Visto isso, como é que a gente vai representar uma grandeza vetorial?
a representação de uma grandeza vetorial. Bom, a direção e o sentido a gente vai representar por uma seta, né? Então a direção, ela vai ser a reta suporte dessa seta aí. O vetor, né? Não é uma seta, mas é um segmento de reta orientado que a gente fala. Ou seja, é um segmento de reta, é um pedaço, né? Um segmento de reta orientado. Significa que ele está apontando para algum lugar. Isso é um vetor, tá? Então a direção e o sentido vai ser representado por essa seta. O módulo do vetor, que é o valor do vetor, ele é traduzido pelo tamanho dessa seta. Então, isso aqui, ó, é o módulo do vetor. O tamanho dele. Que a gente pode representar, por exemplo, esse é o vetor V, né? Ó, a gente pode representar o módulo do vetor assim. O módulo do vetor. Ou simplesmente só a letra. Letra V. Aí é só o módulo daquele vetor. Quando eu quero representar o vetor, eu vou botar a letra e uma setinha em cima. Veja bem, tem muita gente que acha que essa setinha tem que ser igual a setinha do vetor, né? Não é isso. Ah, se o vetor está para cima, tem que botar uma setinha para cima. Não. A setinha é sempre deitadinha para a direita. Isso aqui é só um símbolo para indicar que essa grandeza é vetorial. Tá? Então é por isso que você, por exemplo... Olha lá. Vai ver isso. Eu vou representar, por exemplo, a aceleração da gravidade. Aí eu vou botar assim, ó, uma seta para baixo, indicando a direção e o sentido. Vou colocar assim, ó, G com uma setinha para o lado. Para indicar que a aceleração gravitacional, né, é uma grandeza vetorial. Ou, por exemplo, você vai ver lá na segunda lei de Newton, ó, quando você estudar comigo aqui, segunda lei de Newton, você vai ver um troço assim, ó. Força resultante é massa vezes aceleração, olha lá. Aí eu boto uma setinha em cima do A, uma setinha em cima do F. Por quê? Porque eu estou indicando para você que a força resultante é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial e a massa não tem setinha. Por quê? Porque a massa não é um vetor, a massa é um escalar. Perfeito? Você jamais pode fazer um troço desse aqui, ó. Isso aqui é um crime hediondo. Você não pode botar uma setinha em cima da massa, uma setinha em cima do tempo ou da temperatura. Tá certo? Porque são grandezas escalares. Você vai botar uma setinha sempre deitada para a direita sobre as grandezas vetoriais. Tá? O tamanho do vetor representa o módulo, né? Ou seja, por exemplo, se eu quero representar uma força de 50 newtons e uma outra força de 100 newtons, que é o dobro, eu teria, se eu fosse fiel ao desenho, né? Eu teria que representar a setinha dos 50 newtons com metade do tamanho, né, em comparação com a setinha de 100 newtons. Porque se ela tem o dobro do módulo, né, o vetor teria que ter o dobro do tamanho. Então esse tamanho do vetor ele vai meio que traduzir, né, o módulo ou o valor daquele vetor. Tá legal? Logicamente, você não vai ficar se preocupando com isso. Você não vai andar com uma régua ali e ficar medindo nada disso. Mas na hora que você for representar, respeitar um pouco isso. Né? Quer ver um outro exemplo? Exemplo 2. Do que eu estou falando. Imagine que eu peguei aqui um bloquinho, aí você vai ter, por exemplo, o bloco sofre uma força na horizontal, tem alguém empurrando, né? Então o bloco sofre uma força na horizontal para a direita, assim, ó, de 50 newtons. E uma força na horizontal para a esquerda de 25 newtons. Ó. Pronto. Tá vendo? E aí, obviamente que você não vai precisar aqui medir para saber se essa seta tem o dobro do tamanho dessa. Mas assim, é legal que você simplesmente respeite isso. Se essa seta tem um valor maior, faz ela maior do que essa, né? Porque fica mais apresentável isso, né? Dá para você... o corretor está entendendo que você sabe que aquilo ali é um módulo. Mas, né,
no final das contas também você vai fazer sua prova objetivo, o Enem objetivo, ninguém vai ver o que você fez. Mas, enfim, é legal até na hora de estudar você respeitar isso, né? Respeitar esse padrão, porque é até uma maneira de você lembrar disso, tá? Mas também não vai ser nenhum crime se você colocar do mesmo tamanho, não. Ninguém vai te crucificar por causa disso. Tá legal? Bom, então beleza. Introdução aí da aula, né? Grandezas vetoriais. Então você precisa entender o que seriam vetores, né? Para você trabalhar com essas grandezas vetoriais. Tá bom. Qual é o próximo passo? O próximo passo aqui, gente, é aprender a somar. Soma de vetores. Vamos aprender a somar vetores. Por quê? Olha que curioso. Se eu pegar 50 quilos mais 50 quilos, sempre vai dar 100 quilos. Né? Se eu somar duas grandezas escalares, 50 mais 50, 50 horas mais 50 horas, 100 horas. Então, quando você soma grandezas escalares, né, você está somando, ponto. Você vai fazer do jeito que você sempre fez. É que nas grandezas vetoriais, nem sempre 50 newtons mais 50 newtons, por exemplo, vai dar 100 newtons. Porque para somar vetor, além do módulo ser importante, você também precisa conhecer a direção e o sentido. Essas forças apontam para o mesmo lado? Ou essas forças são opostas? Porque pensa só, se tá eu e meu amigo empurrando ali um carro, eu faço 50 newtons, ele faz 50 newtons, beleza, então a gente está empurrando o carro com 100 newtons, né? Juntos estamos fazendo 100 newtons no carro. Aí tudo bem. Mas se eu estivesse empurrando com 50 newtons para lá e esse meu amigo está empurrando com 50 newtons para cá? Se está cada um empurrando para um lado com 50 newtons, a força resultante no carro não vai ser 100, vai ser 0. Porque ele está fazendo a mesma força que eu estou fazendo, só que a gente tem sentido oposto. Entende isso? Então, somar 50 newtons com 50 newtons, por exemplo, nem sempre dá 100. Vai depender da direção e do sentido. Então, é isso que eu quero te mostrar aqui, ó. Por exemplo, caso clássico, se eu pego um vetor e somo com outro vetor, que ambos têm a mesma direção e sentido, olha lá, os dois são horizontais e os dois estão para a direita. Obviamente, o vetor resultante vai também apontar para a direita e vai ser a soma dos dois. Então esse vetor C aí, ó, o módulo dele, qual é o módulo dele? Vai ser o módulo desse mais o módulo desse. Né? Aquilo que eu te falei. Se você somar dois vetores de 50 newtons que apontam para o mesmo lado, vai dar 100 newtons. Beleza. Mas e se fossem opostos? E se eu tivesse um vetor para cá e um vetor para cá? Olha lá. Estou empurrando com 60 newtons, mas tem um cara empurrando com 30 newtons para trás. Aí a força resultante, a soma desses dois vetores, né, a gente chama de vetor resultante. O vetor resultante C, primeiro, ele vai apontar na direção de quem está ganhando, certo? E o módulo dele vai ser a diferença dos módulos dos dois vetores que são opostos. Então, se eles forem opostos, o vetor resultante é a diferença. Tá? Cara, eu estou falando aqui de força, né? Mas essas regras não vão valer só para as forças. Vê se você entende. Essas regras vetoriais vão valer para todas as grandezas vetoriais. Então é isso. Como a gente vai estudar várias grandezas vetoriais, eu preciso te ensinar quais são as regras para você trabalhar com elas. Então eu estou te ensinando a somar, para você poder aprender a somar forças, a somar velocidades, a somar deslocamentos, a somar aceleração, né? Por quê? Porque essas grandezas aqui são grandezas vetoriais, tá? Então eu preciso somá-las usando as regras da soma vetorial. Beleza? Aqui, por exemplo, eu estava usando, né, o exemplo de força que é bem
bem intuitivo. Mas vamos usar um outro exemplo. Velocidade, ó. Velocidade também é uma grandeza vetorial, né? Vamos usar um outro exemplo. Por exemplo, você está de barquinho, aí você botou lá no motor do teu barco uma velocidade para lá de 10 metros por segundo. Ah, o motor. E a correnteza também está para lá com 5. Então o motor do teu barco, né, te leva para lá com 10 e a correnteza te leva para lá com 5. Então com que velocidade você vai se mover para lá? Bom, se os dois estão apontando para o mesmo lado, 10 mais 5, 15. Teu barco vai andar para lá com 15. Porque o teu barco está sofrendo duas velocidades, uma do motor e outra da correnteza, mas são velocidades que apontam para o mesmo lado. Então a velocidade resultante vai ser a soma. Por quê? Por que eu tenho que usar essa regra? Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Agora imagina o contrário. Eu tô com o barco para lá, mas a correnteza está para cá. Então meu barco está para lá com 8, mas a correnteza está para cá com 6. Meu barco está para lá com 8, mas a correnteza está para cá com 6. Então o motor do barco está conseguindo vencer a correnteza. Certo? Mas com muito custo. Porque ele empurra o barco para lá 8 metros por segundo, a correnteza empurra para cá 6 metros por segundo. Então, na verdade, esse barco está andando para lá, mas ele está andando com 2. Né? Porque ele anda 8 para frente e a correnteza leva 6 para trás. Ele anda 8, a correnteza volta 6. Tudo isso simultaneamente, né? Entende? Então, o vetor resultante, a velocidade final desse barco seria 2. Por quê? 8 com 6, né? A soma desses dois vetores, tem muita gente também se confunde. Professor, tu botou um mais aqui? Eu estou somando dois vetores, mas quando eu somo dois vetores opostos, o vetor resultante vai ser a diferença dos módulos. Essa é a ideia. Tá certo? Por exemplo, isso acontece na academia, na esteira. Hein, diretor? Tu tá correndo na esteira. Aí tu bota lá uma velocidadezinha, 9 km por hora. Você tá correndo para frente com 9 km por hora. Mas a esteira tá te levando para trás com 9 km por hora. Porque quando você bota 9 lá, 9. A esteira começa a se mover com 9 km para trás. 9 km por hora. Para você ficar parado, você tem que correr para frente com 9 km por hora. Né? É por isso que você tá com a velocidade de 9. Sim, você tá com a velocidade de 9 porque é justamente a velocidade que a esteira tá para trás. E você precisa dar a mesma velocidade para frente para que no final das contas a tua velocidade resultante tem que ser 0. Porque você está no mesmo lugar da academia. Afinal de contas, aquela esteira está parada naquele lugar. A tua velocidade resultante é 0. Você está parado no mesmo lugar da academia. Entende? Então é a soma de duas velocidades opostas. Muito bem. E aqui, o outro caso. E se a velocidade, e se os vetores, né? Pode ser qualquer vetor, eu estou dando um exemplo de velocidade porque é o universo que a gente está trabalhando no momento, já que a gente está na cinemática, a gente vai trabalhar muito com velocidade, mas daqui a pouco a gente vai entrar em leis de Newton e a gente vai usar as mesmas regras. Cara, essa aula daqui é uma aula muito importante, porque é uma aula que a gente vai usar até o final do ano. Até o final do ano eu vou precisar dessas regras vetoriais. Entende? Tudo bem que essas duas primeiras são bem intuitivas, mas essa aqui, por exemplo, já não é tão intuitiva. Como é que eu somo vetores perpendiculares entre si? Ou seja, que o ângulo forma 90 graus. Olha lá como é que eu somo esses vetores. Existe uma regra, que é a regra que a gente pode usar sempre. Não é a única não, mas é a que a gente pode usar sempre, essa aqui. Regra do paralelograma. Que é o quê? Você vai pegar esse vetor e vai unir os vetores pela origem. Olha lá. Você vai unir os vetores pela origem, a origem do vetor. Vai pegar a origem com origem e vai unir. Certo? Eles são perpendiculares entre si. Eles formam 90 graus. Qual vai ser o vetor resultante? Bom, primeiro eu preciso saber para onde vai apontar o vetor resultante. Porque aqui, o vetor resultante vai apontar para lá porque os dois apontam para lá.
Aqui o vetor resultante só apontou para lá porque eu estou adotando que esse vetor que aponta para o mesmo lado é maior do que aquele. Então, se esse vetor é maior, o vetor resultante vai apontar na direção de quem está ganhando. Se esse aqui fosse o maior, o vetor resultante apontaria na direção dele, certo? O vetor resultante vai ser a diferença, mas você sempre vai diminuir quem está ganhando de quem está perdendo. E aí o que sobrar, esse pouquinho que sobrou aqui da diferença, aponta na direção de quem ganhou. Que é o caso aí, por exemplo, da correnteza e do barco, né? Agora, e quando os dois são perpendiculares? Para onde vai apontar esse vetor resultante? Regra do paralelogramo, que é o quê? Você vai traçar, olha aqui, ó. Você vai unir pela origem e você vai traçar uma projeção dos vetores. O que é a projeção dos vetores? A projeção é, você vai traçar como se fosse uma sombra desse vetor aqui e uma sombra desse vetor aqui. Ou seja, é uma reta pontilhada com o mesmo tamanho do vetor. E aí você vai fechar esse paralelogramo. E aí o teu vetor resultante é a diagonal desse paralelogramo. Tá aqui. Esse aqui é o vetor resultante. É o vetor C. Tá lá. Certo? Então eu somei o vetor A com o vetor B e obtive o C. Então o A e o B não existem mais, né? Eu já somei o A e o B, ó, como se o A e o B, a soma deles, ó, né, desse C. Eu pego esses dois junto, traço o paralelogramo, pá, diagonal. Esse vetor é a soma dos dois. É o vetor C, ele aponta para lá, na diagonal. E como é que eu vou saber o valor dele, o valor desse vetor? Bom, como a gente falou, o valor é o módulo, né? E o módulo está associado ao tamanho do vetor. Então, como é que eu descubro esse tamanho, se eu sei esse tamanho e sei esse tamanho? E lembra que esse tamanho é igual a esse. Ou seja, isso aqui é um triângulo retângulo, onde o tamanho desse vetor é um cateto, o tamanho daquele vetor, ó, é um outro cateto, e o vetor resultante, o tamanho dele vai ser a hipotenusa. Então, para eu descobrir esse tamanho, eu faço hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, eu vou conseguir achar o vetor C fazendo isso aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Que aquilo ali cai num triângulo retângulo, né? Como eu quero saber o tamanho, o módulo, eu faço Pitágoras. Ali. Aí eu descubro qual é o módulo. Exemplo disso. Exemplo disso é o seguinte, ó, professor, me dá um exemplo aí da soma de dois vetores perpendiculares resultar num diagonal. Vou de novo pro barquinho. O barquinho é o seguinte, ó, eu quero atravessar o rio de uma margem para outra. Aí eu boto no barquinho a velocidade do motor para lá. Só que imagine que ao mesmo tempo tem uma correnteza para cá. Então eu ando para frente, porque o motor está me levando para frente, ó. Mas a correnteza está me levando para o lado. Eu ando para frente, mas a correnteza me leva para o lado. Só que tudo isso simultaneamente. Então se esse barquinho tem uma velocidade para frente, mas a correnteza está dando uma outra velocidade para o lado, esse barquinho então tem duas velocidades sobre ele. Então a velocidade resultante vai ser a soma das duas. O que vai acontecer com esse barquinho que anda para frente e a correnteza leva ele para o lado? Esse barquinho vai andar na diagonal. Se tu tiver de helicóptero vendo, tu vai ver o barquinho andando na diagonal. Essa diagonal é justamente a soma das duas velocidades. As duas velocidades perpendiculares. Certo? Obviamente, pô, se essa velocidade aqui for muito maior do que a outra, essa diagonal é mais íngreme. Se esse vetor for menorzinho e aquele for maior, aí ela é mais deitada, ou seja, por isso que você tem que respeitar o tamanho dos vetores, né? Porque aí ela pode ser mais inclinada ou menos, né? Dependendo de quem você está somando. Vou te dar um outro exemplo, ó. Um exemplo gráfico agora. Deixa eu apagar, dá um print aí nesse resumo inicial. Bacana. Aqui, ó. Vamos lá. O que eu tô falando é isso aqui, ó.
Exemplo 3. Pô, eu vou somar esse vetor aqui, né, com esse vetor, ó. Olha lá. Ou seja, imagine que o barco, olha o barquinho aqui. O barco tem uma velocidade do motor muito grande, uma lancha, e a correnteza é pequenininha. Então ele vai andar quase que para frente, mas a correnteza leva só um pouquinho para o lado. Então, como é que seria a velocidade final desse barco? Ué, você vai ter que fechar o paralelograma. Eu vou ter que traçar a projeção desse vetor aqui, então tem que ser uma reta pontilhada com o mesmo tamanho, e a projeção desse vetor aqui, ó. E aí eu traço a diagonal. Olha lá a diagonal. Certo? Veja o que está acontecendo. Esse vetor mais esse vetor vai dar um vetor assim, ó. Quase em pé. Lógico, porque o vetor que está para cima é muito maior do que o vetor que está para o lado. Então esse vetor que está para o lado inclina um pouquinho, né? É o responsável por essa inclinação aqui. Né? Mas o vetor resultante ele é quase que em pé. Mas de novo, ó, cateto, cateto e hipotenusa. Para eu descobrir esse valor, eu tenho que fazer Pitágoras. Tá legal? Deixa eu apagar esse exemplo. Ó, e se por acaso, último caso, e se por acaso os vetores não forem perpendiculares entre si? E se os vetores forem inclinados de um ângulo qualquer? Como é que eu faço? Ué, de novo, regra do paralelogramo, ó. Eu vou pegar os vetores, ó lá. Vou pegar aqui os vetores, ó, e vou uni-los pela origem. Então tá aqui o vetor B e o vetor A. Eu vou pegar e vou botar aqui, ó, vou unir pela origem, ó, o vetor A. Olha lá. Pronto. Certo? Só que o ângulo entre eles não é 90 graus, ó. O ângulo entre eles é um ângulo qualquer, um ângulo θ. Ângulo θ. Tá, mas para onde vai apontar esse vetor resultante? Cara, regra do paralelogramo. Ó, desenha aqui. Desenha aqui a projeção desse vetor, ó. Né? Uma reta pontilhada, com o mesmo tamanho e mesma inclinação dele. Desenha aqui a projeção desse outro vetor, ó lá. E aí você liga, você faz a diagonal. Pronto. Já fiz a diagonal. Então o vetor resultante vai apontar para lá. Agora, como é que eu descubro esse tamanho? Eu não posso fazer Pitágoras, né? Porque aqui não é mais um triângulo retângulo. Então, para eu descobrir esse tamanho, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó, né? Mas que não é retângulo. Mas a gente tem uma maneira de calcular isso. A gente chama isso de lei dos cossenos. Através da lei dos cossenos você consegue achar aquela medida. Eu não vou me aprofundar aqui o que seria a lei dos cossenos, porque aqui na física a gente simplesmente vai usar a fórmula para calcular isso. Quando acontecer isso, que é muito raro, normalmente a gente trabalha mais com essas três condições. Às vezes aparece isso, aí você usa a lei dos cossenos. Só que o professor de matemática vai te ensinar isso esse ano ainda, tá? Então você vai aprender a lei dos cossenos lá. Mas aqui, ó, como é que eu acharia aquele vetor C? Eu faço A ao quadrado mais B ao quadrado. Começa igual o Pitágoras, né? Só que aí tem esse termo aqui, ó. Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ, o cosseno do ângulo entre eles. Então eu ia falar, dois vetores cujo ângulo é 60 graus. Um de tantos newtons, outro de tantos newtons. Calcule a força resultante. Aí você vai botar a força resultante ao quadrado é igual a um deles ao quadrado, mais o outro ao quadrado, mais 2 vezes um vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se for 60 graus, cosseno de 60. Tá? Aí você pensa, ué, professor, e se for 90 graus? Se for 90 graus, olha que curioso. Se for 90 graus, o cosseno de 90 graus é 0. Então, se for 90 graus, você vai ter que botar aqui o cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 é 0. Aí 0 vezes isso, vezes isso, vezes isso, dá 0. 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Então, se θ fosse 90 graus, esse termo aqui daria 0. E se esse termo dá 0, você cai aonde? Você cai no Pitágoras. Ó.
Ou seja, eu já tinha falado isso pra você. Quando o ângulo é 90 graus, você faz isso. Entende? É como se Pitágoras, na verdade, fosse um caso especial da lei dos cossenos. A lei dos cossenos vale sempre. E quando o ângulo dela for 90 graus, o ângulo entre os vetores for 90 graus, isso aqui dá zero e você acaba caindo no Pitágoras. Então aquilo ali é um caso especial, né? É a lei dos cossenos quando o θ é 90. Perfeito? Com isso você soma todos os vetores. Ó. Não tem como não somar mais vetores. Agora você sabe somar vetores de qualquer jeito. Se aponta para o mesmo lado, você soma, lados opostos, subtrai, perpendicular, tu faz Pitágoras, e um ângulo qualquer você faz lei dos cossenos. E aí, tem um macete. Ó o macete, diretor. Ó, quando aponta para o mesmo lado, você soma. Soma, diminui. Pitágoras, cosseno. Soma, diminui, Pitágoras, cosseno. Soma, diminui, Pitágoras, cosseno. Soma, diminui, Pitágoras, cosseno. Acabou. No Enem, tu tá lá no Enem, ó. No meio da prova, mó silêncio. Sabe qual é o Enem, né? Já fez o Enem? O Enem é mó silêncio, ninguém fala nada, né? Todo mundo quietinho, mano. Só tá escutando o barulho do ar-condicionado. Aí você senta na primeira cadeira, tá? Quando for lá pelas tantas, quando aparecer uma questão que você precisa disso, você levanta a cadeira. Você puxa a cadeira. Faz aquele barulho. Tu levanta, no mesmo lugar que você fica. Levanta. Todo mundo vai dar uma olhada, né? E tu lança assim, ó. E senta de novo. Acabou, filho. Sem falar nada. Sem falar nada. Só faça isso e senta. Acabou. Hein? Vai sair da prova fazendo... Tu vai desestabilizar a galera. A galera vai falar, caraca, meu irmão, olha esse maluco, olha esse doido. Olha esse maluco, uma vaga já é dele, com certeza. Já perdi a vaga, que essa daí é dele. Pô, tu vai desestabilizar a galera, irmão. Então, ó, soma, diminui, Pitágoras, cosseno. Ou melhor, você pode inclusive lançar isso aí na rede social vizinha lá, o TikTok. Lança lá no TikTok, pô, a dancinha. Soma aqui, ó, diminui, Pitágoras. Pode ser uma dancinha do TikTok. Aí tu mete aqui no final ainda, ó, faz assim, né? Não tem um negócio assim? E o reverse. Caraca, o reverse. Não sei. Você tem que treinar o reverse, gostei. O reverse é uma boa pra treinar. Então aí tá aí o desafio. Grava um vídeo fazendo o soma e o reverse e me marca. Que eu vou repostar e a gente vai viralizar isso. Show? Maravilha. Bom, além de somar vetores, para acabar aqui, eu preciso falar de mais uma coisinha. Que é a decomposição dos vetores. Então é a decomposição vetorial. Que, ó, diretor, cara, e nem foi combinado isso. Nem foi combinado. Mas, ó, sabe o que é a decomposição vetorial? É o reverso desse cara aqui. Pô, caraca. Meu irmão, podia ter sido combinado, mas não foi. Foi melhor ainda. Porque, olha aqui, aqui eu não te dei dois vetores e você somou e achou um. O que é o reverso agora? Eu vou te dar esse vetor diagonal e eu quero que você ache quem são os dois que somados deram ele. É o reverso. É a decomposição, ó. Ou seja, eu vou te dar esse vetor aqui, ó. Eu vou te dar um vetor assim, inclinado. E aí eu olho para tu e falo assim, cara, esse vetor é a soma de quais vetores perpendiculares? Que aqui eu não tinha o A e o B e somei e deu o C? Então agora eu estou te dando esse C. Quero que você descubra quem é o A e quem é o B. Ou melhor, você está lá de helicóptero, olhando o barquinho andando na diagonal. Você tem que ser capaz de olhar para aquela velocidade diagonal e saber que aquela velocidade diagonal é a soma de uma certa velocidade do motor mais uma velocidade da correnteza. Eu quero saber quem são as componentes da velocidade que resultaram naquela. E aí, ó, como é que eu faço isso? Tá aqui o vetor A. Vou te dar um macete, tá? Que também, cara, é tudo por conta da matemática. Seno, cosseno, você vai estudar isso, cateto oposto sobre hipotenusa, é o seno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas aqui eu vou te explicar o macete e o cara de matemática vai te explicar depois isso. Né? O que é cosseno, o que é seno, tal. Eu sei que uma galera tem dificuldade nisso, não lembra?
É tudo tabelado. Seno, cosseno, tangente, é tudo tabelado. Todo ângulo tem um seno, cosseno, tangente. Tá tabelado. Certo? Normalmente as questões te dão esse valor. Então fica tranquilo. Olha lá. Por exemplo, para você descobrir quem são os vetores que somados deram ele, eu preciso, diretor, saber quem é o vetor e qual é a inclinação, qual é o ângulo. Aí, ó, o próximo passo é simples. Ora, se o vetor é diagonal para a direita e para cima, tu concorda que é porque ele foi a soma de um vetor para a direita com um vetor para cima? Se ele tivesse para cá, é porque ele foi a soma do vetor para baixo e para a esquerda. Se ele tivesse, né, para cá, é porque ele foi a soma de um vetor para a direita e para baixo. É o famoso, aqui é o famoso nordeste. O vetor nordeste é a soma do vetor norte com o vetor leste. Certo? Então é isso. Então eu já sei que esse vetor, ele foi a soma desses dois, ó. Desse vetor aqui com esse vetor aqui. Aí sabe como é que a gente faz isso? A gente costuma, olha lá, a gente costuma chamar, ó, os vetores que estão deitados, a gente costuma chamar de componente X. E o vetor que ficou em pé, eu costumo chamar de componente Y. Certo? Em homenagem ao plano cartesiano, óbvio. Deixa eu trocar a cor desse cara aqui. Pronto. Entende? Agora, quem é quem? Então, sempre que você decompor o vetor, eu estou aqui decompondo o vetor A. Né? Sempre que você decompor o vetor A, uma das componentes, uma das duas, vai ser o A vezes o cosseno dessa inclinação, o cosseno desse ângulo, e a outra vai ser o A vezes o seno do ângulo. Agora, quem vai ser quem? Sempre que você decompor um vetor, as componentes dele, que são perpendiculares entre si, né, os dois vetores perpendiculares que somados deram ele, sempre esses dois vetores, um deles vai ser o A vezes o cosseno do ângulo, e o outro vai ser o A vezes o seno do ângulo. Sempre. Quem é quem? Aí vem um macete. Tá vendo que a componente AX... Diretor, vê se eu me faço de entendido aqui. Tá vendo que a componente AX, ela tá colada ao ângulo θ? Ela tá juntinho do ângulo θ. Tá vendo que a componente AY tem um espaço aqui vazio entre ela e o ângulo? Então a componente AX está colada ao θ. E a componente AY está separada do θ. Então essa componente aqui, ó, a seno é a Y. E a colada é a cosseno, AX. Exemplo. Vamos ver. Exemplo, diretor. Vê comigo, ó. Olha lá. Vou pegar aqui e vou fazer um vetor sudoeste. Concorda? Se ele é um sudoeste, é porque ele foi a soma de quem? Ele foi a soma do vetor sul com o vetor oeste. Perfeito? Aí, olha só. Além do vetor... Se eu te der só o vetor, não tem como saber. Porque olha o que eu preciso, além do vetor. Eu preciso de quem? Do ângulo. De qualquer ângulo aí. Vamos supor que eu te dei esse ângulo aqui, diretor. Esse ângulo alfa. E o vetor é o vetor V. Então tu tem um vetor V inclinado de um ângulo alfa com a vertical. Aí eu te dou... Você tem que decompor, né? Vamos lá. Vou chamar as duas... Vocês chamam do que quiser. A e B, componente A e B, componente, né, X e Y. Mas a gente costuma chamar as que são verticais de VY. Por exemplo, se eu estou dividindo o vetor V, VY. Aqui eu estava dividindo o vetor A, AY. E a que estiver deitada eu chamo de componente AX. Perfeito? O que eu já sei previamente quando eu estou dividindo um vetor V que está inclinado de um ângulo alfa? O que eu já sei previamente, diretor? Ó, eu já sei que os valores dessas duas componentes que eu quero achar, uma delas é o V cosseno de alfa e a outra é o V seno de alfa. Sim ou não? Eu já sei os valores.
Vão ser esses, os dois valores, vão ser esses. Agora, quem vai ser quem? A componente que tiver colada ao ângulo, tá vendo que VY que está colada? É a cosseno, pô. Então aqui que é VY. E a componente que estiver separada, seno. Então veja que Vx pode ser seno, Vx pode ser cosseno, depende de onde está o ângulo. E você chama de x, y quem você quiser, você chama de a e b, você chama do que quiser. Normalmente a gente usa o subscrito y para quem está vertical e o subscrito x para quem está horizontal, independente de onde tiver o ângulo. E aí, se o ângulo tiver, por exemplo, colado a VY aqui é V cosseno. Se o ângulo tiver colado ao x, né? Aí AX é quem vai ser o cosseno. Entende ou não? E outro, um detalhe importante, ó. Eu te dei o vetor V e você está decompondo esse vetor em dois. Ou seja, esse cara aqui morre, ó. Ou seja, você está optando por não trabalhar com ele. Ao invés de trabalhar com ele, você quebrou ele em dois. Agora você tem dois vetores. Na prática, é como se eu tivesse te dado a velocidade do barco na diagonal, mas você não está usando ela. Você vai, ao invés de trabalhar com ela, trabalhar com duas. Você vai imaginar que o barco tem uma velocidade para lá e uma para cá. Você pegou aquela velocidade e dividiu em duas. Você está decompondo em duas. Perfeito? Cara, vamos lá. Dá um print aí, tá? Dá um print aí que isso é importante, né? Isso aqui é muito importante. A gente vai usar muito isso, inclusive daqui a pouco, quando a gente começar a falar de lançamento oblíquo, tá? Dá um print aí. E a boa notícia, tudo isso que eu te expliquei aqui, a gente vai rever isso, porque eu tô meio que te ensinando as regras do jogo. Mas agora eu vou aplicar isso, porque daqui a pouco eu vou falar de lançamento oblíquo, onde eu vou ter que pegar a velocidade e decompor ela. Aí a gente vai retomar isso aqui. Lembra aquela aula? Aí quando eu tiver em leis de Newton, que eu tiver que somar forças, eu vou retomar isso aqui. Então eu tô... Aquilo, né? Eu abri um parênteses e estou te mostrando as regras matemáticas para que a gente possa utilizá-las a partir de agora na física. Então, eu sugiro que você guarde essa aula de hoje numa folha em que você possa acessar ela muitas vezes. Coloca essa folha em destaque. Cola um adesivo nela para que você possa acessá-la, porque o que eu estou te mostrando é só regra, não tem nada de física aqui, é só regra matemática. Eu vou aplicar tudo isso agora nas próximas aulas. Perfeito, diretor? Então, cara, tira um print aí e é isso. É isso. É uma aula hoje meio comprida, né? É uma aula extensa, porque é uma aula de matemática, então assim, foge um pouco, mas a gente precisa dela no processo, tá? E aí você vai ver que isso vai ficar muito mais claro, porque a gente vai começar a utilizar tudo isso nas próximas aulas de física, beleza? Obrigado aí pela participação, obrigado aí pela presença, um beijo grande. E ó, daqui a pouco tem Física 2, né? Daqui a pouco tem Física 2. Beijo, valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Com Kinder Ovo.
pequenos momentos de diversão podem estar em qualquer lugar. Até mesmo a volta da escola pode ser cheia de diversão e descobertas. Nesta Páscoa, surpreenda com Kinder Ovo. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Por aqui Diego Dias, seu professor de Linguagens e Redação do ProEnem. E hoje estamos juntos para fazer uma correção de uma redação de um tema que é uma das minhas apostas para o Enem deste ano. O tema que vamos analisar é o seguinte: caminhos para a diminuição da pobreza no Brasil. Considerando o atual cenário do governo federal, este tema é de extrema relevância e a gente precisa estar alinhado para essa possibilidade temática. Então eu peguei uma redação da nossa plataforma, já te adianto que é uma redação legal, tá? Bem legal mesmo, porém com alguns probleminhas, que a gente vai fazer aqui a nossa correção, já considerando os atuais critérios que o Enem vai usar, que o INEP vai usar, que a Sebrasp vai usar, que é a atual banca corretora, para fazer essa correção do Enem de 2023, beleza? Então vamos lá. Já te adianto, né? Já te dei o spoiler de que realmente eu gostei dessa redação. Achei que é uma redação em que o candidato ou a candidata, que a gente não tem a identificação, mostra que tem um domínio argumentativo, mostra que tem um passo a passo, né? Que realmente é um passo a passo contundente, é uma argumentação contundente para chegar a uma nota de excelência. E aí eu vou lendo com vocês cada parágrafo, e a cada parágrafo a gente vai analisando cada período, tudo bem? Então vamos lá, meus amores. A cada parágrafo, né, que a gente for lendo, introdução, D1, D2 e conclusão, eu vou conversando com você sobre as minhas expectativas enquanto corretor e a gente vai percebendo se esse candidato ou candidata conseguiu cumprir aquilo que é proposto pelo INEP. Vamos lá? O que eu espero de uma introdução de excelência? O que eu aguardo no seu primeiro parágrafo? Basicamente, 3 etapas, 3 passos para você conseguir o sucesso. O primeiro passo, eu espero da sua redação uma contextualização. É o primeiro passo da sua redação. E eu sugiro que essa contextualização seja por meio de um repertório sociocultural, já que vai ser uma das pegadas da competência 2. Você já tá ligado nisso? Então eu já começo meu texto usando um